A verdadeira culpa versus a falsa culpa. Ele conscientizará o mundo do pecado. João 16:8. Muitas pessoas acham que o consultório de um psicoterapeuta é o lugar aonde podem ir para atenuar sua culpa. Elas acreditam que a culpa é neurótica e que os terapeutas são especialmente treinados para ajudá-las a livrar-se dela. Chip vinha para as sessões com o mesmo entusiasmo e carisma que dedicava a todas as áreas de sua vida. Era eloquente, motivado e bem-sucedido em tudo o que fazia. Embora Chip me garantisse que amava a mulher, ele me confessou que tivera um caso extraconjugal. A mulher ficou furiosa quando descobriu e insistiu para que ele fosse fazer terapia, para tentar se compreender. Chip estava genuinamente perturbado com a possibilidade do seu casamento fracassar. Ele detestava o fracasso. Embora Chip tivesse deixado bem claro, tanto para mim quanto para a mulher, que estava se sentindo muito mal com o que fizera e que desejava que o seu casamento desse certo, tive dificuldade em ajudá-lo. Eu não compreendia bem a razão de seu mal-estar. Finalmente descobri que Chip de fato estava se sentindo culpado, não com relação ao que havia feito, mas por ter sido descoberto. O tipo de culpa que Chip sentia não se baseava no remorso que experimentamos quando magoamos alguém que amamos, mas no medo das consequências por ter cometido um erro e estragado as coisas. Na verdade, o que Chip estava sentindo era uma falsa culpa. É difícil tratar a falsa culpa na psicoterapia, porque as coisas não são como parecem ser. Chip não conseguia admitir para si mesmo o verdadeiro motivo da sua culpa. Se conseguisse, ele admitiria que não acreditava que os homens fossem capazes de ser monogâmicos e que pular a cerca de vez em quando era admissível. Mas não podia aceitar essas ideias porque sabia o que a mulher pensaria a respeito delas e tinha medo das consequências. Chip deixou a terapia alguns meses depois, sentindo-se muito melhor. Informou a mim e à mulher que aprendera muitas coisas a respeito de si mesmo, mas no fundo, Chip nunca concordou comigo sobre a razão dos seus sentimentos de culpa. Ele costumava me dizer: não é ficar sentindo-se mal a respeito do passado, é aproveitar ao máximo o que se tem hoje. Minha mulher simplesmente vai ter que superar o problema e voltar a confiar em mim. Parece que Chip conseguiu evitar o divórcio, mas duvido que a mulher dele tenha voltado a sentir-se segura no casamento. Embora as coisas tenham parecido melhorar, tanto Chip quanto a mulher continuavam a viver com a sensação de que algo não estava bem resolvido. Embora Jesus tenha dito que não veio ao mundo para condenar, João 3,17, ele acreditava que há momentos em que devemos nos sentir culpados. A partir da perspectiva dele, nem toda culpa é má. Jesus acreditava em dois tipos de culpa. O que os psicólogos chamam de verdadeira culpa, ele chamava de culpa baseada no amor. O que chamamos de falsa culpa, segundo ele, era a culpa fundamentada no medo. A verdadeira culpa é o remorso que sentimos quando magoamos aqueles que amamos. Ela nos faz ter vontade de corrigir as coisas no nosso relacionamento com os outros. A falsa culpa é o medo da punição que está mais ligada à necessidade de nos protegermos depois que fazemos algo errado. A falsa culpa raramente beneficia o nosso relacionamento com os outros. Na verdade, ela, em geral, nos prejudica e nos torna pessoas de convivência mais difícil. Sentimos a verdadeira culpa quando nossos relacionamentos são importantes para nós e nos sentimos motivados a curar as feridas provocadas por nosso comportamento. É esse o tipo de culpa que Jesus queria que sentíssemos. Princípio espiritual: a culpa motivada pelo amor cura a mágoa. A culpa baseada no medo só fazem escondê-la. Se as pessoas fossem perfeitas, por acaso alguém pecaria? Sede perfeitos, portanto, como o Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48.
Melissa tira notas excelentes na escola. Seus professores a adoram e ela é super organizada. Todo mundo tem a impressão de que Melissa é a criança perfeita. Mas as aparências superficiais podem ser enganadoras. Melissa é muito autoritária e intolerante com seus colegas. As outras crianças a chamam de mandona. Na verdade, Melissa prefere a companhia dos adultos. Ela é sempre elogiada por causa de sua inteligência e equilíbrio. O que a maioria das pessoas não percebe é que o fato de Melissa parecer precoce para sua idade é, na verdade, uma necessidade de exercer o controle e ser aceita, o que encobre problemas mais profundos. Melissa não é a criança perfeita porque gosta de ser assim. Ela é perfeccionista porque precisa ser desse jeito. Várias crianças com problemas de autoestima passam pelo sistema educacional sem serem notadas porque nunca causam problemas. As crianças barulhentas e indisciplinadas é que são identificadas como problemáticas, ao passo que as excessivamente perfeccionistas sentam-se em silêncio nas carteiras e passam despercebidas. No entanto, a inflexibilidade pode ser indício de baixa autoestima, tanto quanto o comportamento rebelde que visa chamar a atenção. O perfeccionismo é apenas uma maneira socialmente mais aceitável de lidar com a baixa valorização. Parecer perfeito nunca foi sinal de saúde mental, bem ao contrário. Ter a coragem de ser imperfeito indica muito mais uma autoestima saudável do que fingir ser impecável. As crianças como Melissa às vezes se esforçam intensamente para serem especiais porque têm medo de não serem amadas se não fizerem isso. Se as crianças não se sentem amadas pelo que são, elas aceitam a atenção que recebem pelo que se esforçam para fazer. A questão não é saber se o comportamento delas é ou não perfeito, e sim a motivação que as leva a ter esse comportamento. Ocasionalmente, deparo com versículos na Bíblia que me deixam perturbado. Um deles é este: sede perfeitos, portanto, como o Pai Celeste é perfeito. Esta frase dá a impressão de que Jesus estava estabelecendo para os seus seguidores um padrão ridiculamente alto que, se não fosse alcançado, poderia fazer com que eles se sentissem maus e inadequados. No decorrer dos séculos, muitas pessoas confundiram o perfeccionismo moral com a retidão espiritual e definiram a espiritualidade em função do número de coisas das quais se abstinham, como fumar, beber e praguejar. Mas às vezes são exatamente as pessoas que se empenham em parecer perfeitas as mais culpadas de pecado. A palavra grega traduzida como perfeito nessa passagem também pode ser traduzida por maduro. Quando soube disso, eu me senti muito melhor. Sei que jamais serei perfeito, mas acredito que posso continuar a crescer. Ter maturidade significa reconhecer que vamos continuar a pecar, mas seremos capazes de rever nossas ações e corrigi-las. Fingir ser impecável é, na verdade, um sinal de imaturidade. Jesus não definiu a maturidade espiritual como a ausência de imperfeições, e sim como presença da força. Eis como interpreta os ensinamentos de Jesus. Não nos sentimos mais amados porque somos perfeitos. Desejamos ficar mais maduros porque nos sentimos amados. Princípio espiritual: o perfeccionismo é uma máscara e não uma meta. O pecado é um problema pessoal. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. Lucas 17:3. Jesus dizia que pecar significava cometer um erro, mas ele estava mais interessado nos relacionamentos destruídos por causa dessas falhas do que nos erros propriamente ditos. Por isso ele perdoava as pessoas com facilidade. Para ele, o relacionamento e não o erro era o problema principal.
Laila e Carrie eram amigas e trocavam confidências a respeito da sua vida pessoal. Laila achava óbvio que as confidências ficassem entre as duas, por isso ficou indignada quando soube que Carrie tinha contado a uma amiga comum os detalhes de uma experiência que ela lhe confiara. A intenção não fora de trair a amiga, mas Laila concluiu que não podia mais confiar em Carrie e passou a falar mal dela, como se estivesse tentando pagar na mesma moeda. A relação entre as duas ficou insustentável. Por mais que os outros amigos tentassem reaproximá-las, foi em vão. Ninguém, na verdade, sabia por que elas se detestavam tanto, mas estava claro que esta era a realidade. Laila e Carrie continuaram a alimentar a desavença porque estavam fazendo a pergunta errada. A questão não era quem começou a briga, e sim quem está fazendo com que a briga continue. Carrie tinha cometido um erro. Laila tinha o direito de estar magoada e zangada. Mas para Jesus, a questão ligada ao pecado não é o que foi feito no passado, mas as providências que podem ser tomadas hoje para resolver o problema. Laila e Carrie mantiveram o pecado ativo porque ambas estavam mais preocupadas em se proteger do que em corrigir o ressentimento existente entre elas. É inevitável que haja escândalos, disse Jesus. Portanto, tende cuidado. Lucas 17, do 1 ao 3. A seguir, ele prossegue: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-o. Ele estava primordialmente interessado em restaurar os relacionamentos pessoais. Jesus muitas vezes adotava a perspectiva psicológica de não encarar o pecado como um problema que existe dentro das pessoas e sim entre as pessoas. Princípio espiritual. Às vezes, o pecado é um problema que existe entre as pessoas e não dentro delas. A salvação e a psicoterapia. Porque este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Lucas 15, 24. Acho que meu radar está quebrado, declarou Sara na nossa primeira sessão. Radar? Perguntei. Isso mesmo, é como eu chamo o mecanismo que me faz escolher os homens. Você pode dar um jeito nisso? Perguntou ela. Sara queria se entender, o que me deixou contente, pois esta atitude favorece os resultados da terapia. Mas não era positivo ela achar que tinha algum tipo de defeito. Descobri que o fato de uma pessoa estar convicta de que tem um defeito é mais pernicioso do que a deficiência que possa vir a ser descoberta. À medida que a nossa terapia progredia, fiquei sabendo que os pais de Sara tinham se divorciado quando ela estava na escola fundamental e que a sua mãe precisou arranjar um emprego para poder sustentar as filhas. Sara buscava nos colegas de escola a atenção de que necessitava, pois seus pais não estavam mais disponíveis para isso. Quando Sara chegou ao ensino médio, seu relacionamento com os meninos havia se tornado predominantemente sexual, e este era o preço que ela pagava para ter a sensação de estar próxima de alguém. Sara passou a acreditar que a única maneira de obter o que queria era dar em troca o que os outros queriam. Esse tipo de amor condicional fez com que Sara sentisse que era capaz de conseguir a atenção pelo que fazia, mas não saber se poderia obter amor por ser quem era. Percebi que durante um certo tempo Sara imaginou que iríamos ter um relacionamento sexual. Depois ela passou a achar que eu só a estava atendendo por causa do dinheiro que ela me pagava, mas que secretamente eu a considerava repulsiva devido às suas atividades sexuais do passado. No entanto, depois de passar muitas horas descrevendo coisas horríveis sobre si mesma
e revelando-me os aspectos mais negativos e inaceitáveis da sua vida, Sara começou a achar que talvez fosse possível que uma outra pessoa, mais especificamente um homem, se interessasse por ela por outra razão além do que pudesse obter em troca. Sara estava redescobrindo o seu verdadeiro eu, a parte dela que desejava ter um relacionamento com outra pessoa pelo que era e não pelo que fazia. As coisas que Sara tinha feito para conseguir amor não eram prova de um defeito de personalidade, eram tentativas de encontrar o amor perdido. Sara não compreendia como sua história explicava seu modo de ser. A sua promiscuidade sexual era apenas um resultado lamentável de uma necessidade insatisfeita. Quando Sara descobriu a menina que continuava intacta dentro dela, ansiando pelo amor do pai, sua vida começou a fazer mais sentido. Ela não era defeituosa, apenas não se sentia amada. Aos poucos, Sara foi entrando em contato com quem verdadeiramente era. Sara não precisa continuar a agir como se houvesse algo errado com ela. O problema não era com ela, e sim com o que ela precisara e não recebera. Sara está começando a acreditar que tem algo valioso a oferecer. Não é de causar surpresa que ela também esteja atraindo um tipo de homem diferente. Jesus ensinou que o pecado acontece quando quebramos o relacionamento e que a salvação ocorre quando o reestabelecemos. Na parábola do filho pródigo, Jesus mostrava que a salvação envolve o reencontro com o nosso verdadeiro eu. A psicoterapia funciona porque segue o padrão que Jesus descreve para o processo da salvação. Os bons relacionamentos nos curam. Não podemos ser psicologicamente saudáveis se não nos relacionarmos de um modo saudável com nós mesmos e com os outros. Os seres humanos foram criados desta maneira, ou seja, precisamos estar ligados aos outros para sermos completos. A psicoterapia é o processo de ajudar pessoas que estão perdidas a se reencontrarem. Ao estabelecer relacionamentos saudáveis com os outros, podemos reconduzi-los ao caminho da saúde psicológica. Princípio espiritual: uma alma perdida é encontrada e não consertada.